reino de Deus não é visível. Agora, perguntaram a Jesus: Mestre, quando virá o reino de Deus? O reino de Deus já veio, está aqui entre vocês. O reino de Deus não vem agora com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. O cristão precisa entender isso. O reino de Deus não é templo, não é grande concentração, não é apresentação de ninguém, não é viralização na internet, não é sucesso, não é política. O reino de Deus não é política. O reino de Deus está dentro de nós, não é visível. O próprio Deus é espírito, ele não se assemelha a nada, não tem nada, não dá para pintar, para fazer uma escultura imitando Deus. Deus não é semelhante a nada, ele é espírito. Sempre fez questão de dizer isto, para que Israel não tivesse nenhuma imagem que assemelhasse Deus. Deus não pode ser traduzido em nenhuma imagem, nenhuma figura, nenhuma forma humana e material, nenhuma forma física. Deus é espírito. Espírito não se vê, não tem forma, não é palpável. Espírito é espírito. Mas porque o ser humano é muito falho e não consegue entender um Deus em espírito, e foi uma das razões do fracasso da antiga aliança, o povo de Israel não conseguia conceber um Deus espírito. Eles queriam coisas visíveis, palpáveis, bênçãos concretas, um país, território, templo, sacrifícios, rituais, aparências de coisas. Eles não conseguiram se relacionar com um Deus que é espírito. Houve o fracasso da antiga aliança, do Antigo Testamento. Vem o Novo Testamento. Deus quis facilitar a coisa para nós, então ele trouxe um Deus de forma visível. Jesus se encarnou, transformou-se em homem, assumiu a forma de homem, como a Bíblia diz. Jesus veio em semelhança de homem, bem semelhante a nós, para ser modelo e exemplo para nós. O nosso relacionamento, portanto, com Deus continua a ser em espírito, mas nós temos um Deus visível que podemos tomar como modelo. Mas, infelizmente, nem isso está fazendo sucesso nas igrejas. As igrejas lançam modelos doutrinários, modelos de estratégia, modelos de governo, modelos de publicidade, mas não seguem o exemplo de Jesus. Eu quero traduzir isso mais em miúdos para você poder entender. Em Deuteronômio, no capítulo 4, Moisés reunindo o povo do outro lado do Jordão, antes de eles passarem o Jordão para conquistarem a terra prometida, Deus usou Moisés para lembrar tudo aquilo, que Deus se manifestou a Israel no Monte Sinai por meio do fogo. A voz, as palavras eles ouviram, mas além da voz não viram aparência nenhuma. O Moisés lembrou isto: vocês não viram aparência nenhuma. Então Deus vos anunciou a sua aliança, que prescreveu em 10 mandamentos e escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a exortação de Moisés, a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou no meio do fogo. Vós sereis povo de herança, como hoje se vê. Foi a expressão de Moisés para os filhos de Israel, lá nas campinas de Moabe, no livro de Deuteronômio. Nenhuma aparência, vocês vão ser um povo de herança. Essa palavra pode ter entendimentos diferentes. Vocês vão ser um povo que é herança de Deus. Mas vocês vão ser um povo que tem direito à herança.
de Deus também. Mas vocês mesmos vão ser a herança de Deus. Então, Deus em espírito nos tem como herança através de nós que temos corpo, matéria, olhos, boca, falamos, nós vivemos fisicamente aqui na terra. Através de nós, Deus quer se revelar ao mundo. Deus é espírito, através de nós, quer se revelar ao mundo. Deus escolheu o povo de Israel para, através dele, se revelar ao mundo. Não deu certo. Aquele projeto fracassou por completo. Israel não foi um povo separado, porque se misturou. Israel não foi o povo separado que Deus queria, porque ele se misturou com os outros povos. Não pôde ser exemplo, porque foi pior do que os outros povos. Israel não conseguiu manter a comunhão com Deus em espírito e acabou descambando para ídolos visíveis e materiais. E passou a adorar a prata e o ouro, que é o que os judeus fazem até hoje. Por causa disso, aquela aliança foi extinta, se acabou a aliança do Antigo Testamento. A herança de Deus na descendência de Abraão e de Davi, essa é preservada para que Deus faça uma nova aliança com Israel quando da segunda vinda de Cristo. Mas os judeus que ficaram vão todos para o inferno, vão ser condenados, porque rejeitaram a Deus. Só os que no final passarem pela grande tribulação e que se converterem é que vão ser salvos. Lá no final, os remanescentes que se converterem, até hoje, todos os judeus vão perecer longe de Deus e condenados ao inferno de fogo. Na antiga aliança, Deus era Deus invisível, Deus Espírito, que queria se revelar ao seu povo através da lei, dos mandamentos, juízos e estatutos, através dos profetas, através do espírito de unção que vinha sobre reis, sobre líderes, sobre profetas. Deus queria, através da lei, através do padrão que ele estabeleceu, se revelar ao seu povo. Israel se distanciou de Deus, não quis saber de Deus, se afastou por completo de Deus, rejeitou as palavras dos profetas e, por fim, abandonou por completo o Senhor, e Deus encerrou a antiga aliança com Israel. Entenda isso, Deus vai fazer uma nova aliança, não ressuscitar a antiga aliança do Antigo Testamento. Vai fazer uma nova aliança quando Israel se converter. Mas nesse parênteses da graça vem o Novo Testamento e Jesus é a encarnação do próprio Deus na forma de um ser humano. Agora sim, nós temos um Deus homem, um Deus semelhante a nós, para servirmos a Ele e tomarmos como modelo e referência. O que Deus quer que a gente faça hoje, o reino de Deus hoje é o quê? É a gente ser o que Jesus foi, fazemos o que Jesus fez. O que as igrejas fazem? Templos, reuniões, dogmas, formalidades, liturgias, rotinas e doutrinas e movimentos e campanhas e organização de igrejas e diretorias e salários, coisas materiais. Não é o que Jesus fez. O que Jesus fez não era visível, ele nunca construiu um templo sequer, não deixou uma pedra em cima de pedra aqui, ele não deixou nenhuma herança material, Jesus não promoveu nenhum ajuntamento, nunca fez propaganda de nada, Jesus nunca quis viralizar, pelo contrário, quando começava a ficar muito famoso num local, ele ia para outro local. Jesus é o exemplo. O reino de Deus estava todo dentro dele. Ele era o próprio reino de Deus, ele era Deus aqui na terra, andando por entre as pessoas. É assim que Deus quer para nós também. O Evangelho é o poder de Deus. Evangelho não é templo, não é catedral, não é reunião. Evangelho não é doutrina, não é organização, não é denominação. Evangelho é poder de Deus dentro de nós pelo Espírito Santo. Isto é o poder de Deus no Evangelho. O reino de Deus é invisível.
O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, o que é visível não é de Deus, não é eterno, não vai permanecer. O que é visível, o que se vê. Então você não tem que trabalhar pelo que se vê, mas pelo que não se vê. O que não se vê é eterno. Você vai trabalhar para ganhar a alma de uma pessoa, não para ganhar um carro. Você vai trabalhar e vai orar a Deus e vai servir a Deus, não é para fazer um ajuntamento de pessoas, mas para ganhar almas dessas pessoas, ainda que não estejam juntas. Dá para você entender isso? O reino de Deus é invisível. Jesus foi muito claro, o reino de Deus agora não é visível. Mas, mestre, esse templo é magnífico, é uma obra de arte, é um monumento de arquitetura, uma glória no mundo. Jesus fez desdém e disse, não vai ficar uma pedra sobre pedra. Toda essa glória humana vai ser desfeita, vai virar ruínas. Jesus fala a mesma coisa para nós. Você está construindo o quê, meu irmão? O que você está trabalhando para construir? Organizar reunião, organizar papel, livros e registros, e você fazer ajuntamento e viralizar na internet, fazer propaganda de igreja, organizar papel bonitinho, modelo, não sei o quê, um livro, um CD, uma coisa bonita. Você está trabalhando pelo que é visível? Ou você está entendendo que o reino de Deus é o que está dentro das pessoas? Você consegue ver essa diferença? Você consegue trabalhar no reino de Deus e valorizar o reino de Deus e se alegrar com o reino de Deus que está dentro das pessoas e não pelas coisas que estão fora, que se veem, que são visíveis? Você consegue trabalhar pelo que é eterno, invisível aos olhos? Você discerne isto? Que o reino de Deus vai de bem a melhor. O reino de Deus está dentro de nós. O comunismo, o islamismo está fazendo isso aí. O movimento LGBT. O reino de Deus continua dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é invisível. Um Deus poderoso que está fazendo a sua obra, estabelecendo o seu reino, ampliando o seu reino, que é eterno, maravilhoso, porém que não é nada visível aqui na terra. Você consegue se alegrar pelo reino de Deus que está dentro de você? O reino de Deus não é visível aos olhos. Entenda isto.